Olá, bem-vindos! Meu nome é Rafael Rick e eu estou aqui para analisar com vocês a obra do William Russo, Composing Music. A este ponto nos encontramos na página 60, no finalzinho dela. Aqui na parte que vamos falar da escala de blues. Lembrando que estamos no capítulo 4, escalas, e até agora vimos vários tipos de escala. Vamos ver então a escala blues. Como ele escreveu aqui no finalzinho da página 60, a escala blues, a última escala de nossa pequena lista, é a escala de blues, indicada no exemplo G, que tem logo a seguir. É a escala pentatônica começada em Mi, certo? Com a adição de Si bemol. Toque-a que você vai reconhecê-la imediatamente. Então aqui podemos ver o exemplo G, a escala de blues. Vamos então para o exercício 4. Número 1. Compõe uma música de trabalho, um pequeno tema de 8 a 12 compassos, preferencialmente para um instrumento de jazz ou blues, como trompete, trombone ou saxofone, certo? Número 2. Use apenas notas da escala de blues em qualquer oitava. Número 3. Use apenas as 3 rítmicas mostradas em A. A primeira escolha é a melhor para o compasso final, certo? Então a letra A, como ele já acabou de dizer aqui, é a melhor delas para o compasso final. Muito bem. Então a gente aqui estudou vários tipos de escala, contando o vídeo passado esse. Agora vamos entrar no subtema transpondo escalas, certo? Então transpondo escalas. Todas essas escalas que estudamos até agora podem ser transpostas, ou seja, elas podem ser construídas sobre outros tons do que aqueles que mostrados aqui. A escala Lixian, por exemplo, lembrando que a escala Lixian é a escala feita pelo William Russo, é feita de 7 notas. A segunda nota está uma segunda maior da primeira e assim por diante. Então podemos ver aqui no exemplo H, a escala Lixian. Se quiser construir a escala Lixian em Fá, por exemplo, o Fá está na mesma relação que você vê no exemplo H, como podemos ver aqui no exemplo I. Certo? Ela está construída sobre Fá, só que manteve as mesmas relações. Muito bem. Aí o exercício 5 vai já nos dar uma base de transposição. Vamos ver. Ó. Exercício 5. Construa a escala Lixian nos seguintes tons. Então, cada compasso mostra um. Podemos ver que o primeiro aqui é Sol, o segundo Mi, certo? E assim por diante. O exercício 6 é a mesma coisa. Ó. Construa a escala dórica nesses tons. Então, em cada notinha que você encontrar aí, você vai construir a escala dórica. Se você tem dúvidas sobre qual é a escala dórica, você volta um pouco e observa ela, tá? Exercício 7. Construa a escala frígia nos seguintes tons, certo? Aí ele passa para um pequeno tema que chama The 12-Tone Row. Novamente, vou traduzir com a minha própria tradução. Se traduzido ao pé da letra é a fileira de 12 notas. Então, a fileira foi introduzida no capítulo 1, certo? A escala dodecafônica foi formulada por Arnold Schoenberg no início do século XX, um dos grandes pensadores aí da música dodecafônica. Então, o exemplo já demonstra, ela consiste nas 12 notas da escala cromática. Vemos aqui no exemplo J, certo? Para compor uma melodia de tal escala, você deve usar as notas apenas na sua ordem original. No entanto, você pode repetir uma nota de maneira consecutiva. Você pode usar notas da escala em qualquer oitava. O exemplo K mostra uma melodia baseada nas seguintes regras, utilizando a escala mostrada no exemplo J. Então, no exemplo K, você pode perceber que ele repetiu, por exemplo, aqui, no último compasso, a nota 11, porque ela é consecutiva, então ela pode ser repetida. Mas não pode ser tirada da ordem. Perceba aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, os números seguem sempre em ordem. Ok? Pulando aqui para o exercício 8, a gente já vai trabalhar isso daí, ó. Exercício 8. Número 1. Compõe uma melodia de 8 a 16 compassos usando a escala dodecafônica do exemplo J. 2. A integridade da melodia está na ordem das notas, então você não precisa tentar criar um pequeno tema aqui. Dificilmente conseguirá fazê-lo a partir dessa escala, tá entre parênteses. Número 3. Você deve usar as notas apenas na ordem original, mas você pode usar diferentes oitavas e pode repetir notas imediatamente, como no compasso 5 do exemplo K, por exemplo. Número 4. Use as escalas mais de uma vez se desejar. Tente terminar na nota Fá na mesma oitava da primeira nota. Número 5. Utilize apenas esta rítmica. E número 6. Termine com a seguinte figura, que no caso é uma mínima pontuada. Ok? Então aqui temos o espaço para ser feito o exercício. Um textinho a mais sobre essa escala. Ó. É característico dos procedimentos dodecafônicos usar não só a escala original,
mas também a retrógrada invertida e a retrógrada da invertida, como mostra aqui o exemplo L, certo? Podemos ver o original aqui no exemplo L, depois podemos ver a retrógrada, a invertida e depois a retrógrada da inversão, ok? Então ele diz aqui nesse parágrafo embaixo, algumas vezes essas 4 formas são usadas de maneira consecutiva, uma em uma única voz, algumas vezes cada uma em uma voz, certo? É possível também utilizar a escala da maneira vertical, em forma de acordes. Cuidado ao trabalhar com a escala dodecafônica para não confundir o seu ouvido. Aí partimos aqui para o exercício 9. Veja aqui, ó. Exercício 9. Número 1. Compõe uma peça de 40 a 60 compassos, um exercício um pouco mais extenso que deve ser feito numa folha separada, baseada nas 4 formas da escala mostrada no exemplo L. 2. Divida a escala em 4 seções, mais ou menos da mesma duração. Utilize uma forma diferente da escala em cada uma das 4 seções. Certo? 3. Siga as regras que precedem o exemplo K. 4. As últimas 2 formas da escala em cada seção não precisam ser completas. Use seu ouvido para guiá-lo para a base da obra inteira, o que ele chama de home, em direção à nota que finaliza a obra. 5. Exija de suas habilidades esse exercício. Você pode usar até 2/8 e escrever uma linha menos cantável, e pode usar uma variação maior de rítmicas. Essas são características da música dodecafônica. Certifique-se que você pode ouvir o que compõe e que soe certo para você. Então esse exercício é legal porque ele é um pouco mais aberto, ele não tem tantas amarras, assim como a música dodecafônica. Número 6. Rotule o exercício com cuidado. Especifique a forma da escala que você está usando no começo de cada sessão. Numere cada nota de 1 a 12. Certo? Número 7, como eu já sugeri no começo, ele diz para você usar um papel separado, diferente para escrever esse exercício, ok? Aí aqui vamos para o exercício número 10, que é o último exercício do capítulo, certo? Então, número 10. Construa sua própria escala dodecafônica baseada nas seguintes considerações. Vamos vê-las. Número 1. Você deve usar todas as 12 notas da escala cromática, sem repetições. Número 2. A notação deve ser livre de enarmonias, então use bemóis, sustenidos e naturais, e não use dobrados bemóis ou dobrados sustenidos, ok? E número 3, evite usar um intervalo com muita frequência, então evite ficar usando o mesmo intervalo com frequência, certo? E aí, terminado esse exercício, nós vamos abordar no próximo vídeo o capítulo número 6, que vai falar sobre isomelodias e isorrítmias combinadas. Então eu vejo vocês no próximo vídeo, no capítulo 6. Muito obrigado e tchau, tchau.